Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Fórum Internacional de Equidade Racial e Empresarial, que teve início ontem com a conferência de abertura, no dia 17, a partir de 19 horas, e hoje a gente inicia com o nosso famoso painel Encontro de Presidentes. Essa edição é uma edição especial do nosso fórum chamado Jornadas da Diversidade, essa nona edição, então uma edição extremamente importante, tratando principalmente das questões do ESG, clima e raça no Brasil. Esse é um evento da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, né, no nosso site você tem a programação oficial. Essa é a primeira mesa, que inicia agora pelas 9 da manhã, e nós vamos numa série de debates até às 20 horas, onde se dá o encerramento. Lembrando que, na sequência, aproximadamente às 10h20, nós seguimos com os resultados, então, do Índice de Equidade Racial Empresarial 2021. A Iniciativa Empresarial, para você que não nos conhece, é um movimento que surge em 2015, hoje formado por mais de 60 membros signatários entre as maiores empresas do país. Nós representamos mais de 1,3 trilhão em faturamento e somos aproximadamente 40% do PIB. A Iniciativa Empresarial é um movimento de transformação, sensibilização e promoção da diversidade étnico-racial no Brasil. Para dar início, então, aos nossos trabalhos e à nossa mesa, nós vamos convidar o professor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, que vai conduzir, junto com os nossos participantes, essa mesa que se inicia agora. Professor José Vicente, seja muito bem-vindo, muito bem-vindos a todos os presidentes aqui presentes, e seguimos com a nossa mesa. Um bom evento a todos, um grande abraço. Muito bem, professor Rafael, bom dia, obrigado pela gentileza. Um bom dia a todas e a todos os nossos amigos que se fazem presente em mais essa jornada importante da cidadania e da cidadania empresarial. E, por conta disso, eu já quero, de imediato, agradecer muitíssimo a presença de cada um dos senhores e cada uma das senhoras, desejar um bom dia, um bom evento, e, com isso, agradecer também os nossos amigos que auxiliam para a realização desse trabalho, os nossos patrocinadores, a Ambev, o Bradesco, a BMS, a Coca-Cola, que é a nossa master da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, e agradecer muito o nosso parceiro de comunicação, a Isto é Dinheiro, que nesse ano está conosco, difundindo e, da mesma maneira, tornando levando mais longe e tornando mais acessível todas as informações que nós vamos conversar nessa manhã. De fato, chegamos aos nossos primeiros 6 anos de vida e, nesse momento que também estamos fazendo um inventário, a gente tem essa constatação e a convicção que andamos bastante, fomos longe e produzimos resultados importantíssimos para essa agenda e produzimos, da mesma maneira, resultados importantíssimos para o nosso país. Então, por conta disso, hoje também é um momento de alegria e um momento de celebração. E, por conta disso, eu já quero rapidamente conversar com todos aqueles que têm auxiliado fazer essa construção. Nós, a partir do nosso trabalho, temos construído paradigmas importantes e até pioneiros, como é o caso do grupo de trainees para negros, que muitos dos nossos parceiros signatários colocaram de pé pela primeira vez na história empresarial do nosso país. Todos os que conduziram esse trabalho ou conduziram a partir da cocriação e também do encorajamento e do fortalecimento que construímos aqui na iniciativa. E, da mesma maneira, o nosso índice empresarial da equidade racial, a primeira ferramenta dessa natureza no Brasil, nas Américas, e uma das mais importantes e inusitadas do mundo. Foi construída aqui ao longo desses 5 anos, de modo que, além de referenciar essa agenda, a gente está construindo uma colaboração muito importante para a evolução dessa questão no ambiente empresarial. Eu, por conta disso, o Gessner, querido, professor Gessner Oliveira, querido, eu penso que nós caminhamos, nós estamos no momento que se inicia
debates desse tema no Brasil e no exterior, e a gente já tem o índice para apresentar, nós já temos, inclusive, a criação da Mover, né, que é um outro grupo para dentro dessa agenda, que sai praticamente aqui do embrião da iniciativa. Nós temos realizações de quase 10 outras empresas que instituíram o trainee para negros, e nós temos, por exemplo, o fundo Afrolever, que é um fundo específico para essa agenda. Andamos e caminhamos. O que mais a gente precisa fazer, professor Gésner? Muito bom dia, cumprimento a todos na pessoa do querido reitor, professor José Vicente. É um grande prazer estar aqui. Eu sou um admirador do seu trabalho, do trabalho dos Unidos Palmares. O que mais nós precisamos fazer? Eu acho que nesse momento, que é também um momento de celebração de Zumbi dos Palmares, é um momento de reflexão sobre quais foram os avanços que nós tivemos e quanto nós precisamos avançar. Eu acho que nos últimos 5 anos nós tivemos grandes avanços pelo trabalho de organizações como a Zumbi dos Palmares, como a iniciativa empresarial, e também há uma consciência maior, professor José Vicente, da importância do ESG. E dentro desse esforço, da importância da diversidade e inclusão e do trabalho e a utilização de ferramentas para que isso seja feito de uma maneira muito eficaz, muito eficiente. Nós acabamos de acompanhar a COP26, na qual houve alguns passos importantes. Todos nós aqui certamente acompanhamos acordos, anúncio entre grandes estados nacionais, Estados Unidos, China e as próprias deliberações da COP, mas eu chamaria atenção para um aspecto que talvez não tenha merecido manchetes, porque é um aspecto mais técnico, mas é a preocupação com a padronização e materialidade das estatísticas relacionadas à ESG, né? Em particular a formação do International Sustainability Standards Board, que procura dar essa organização. E dentro desse espírito de medição, se nós não medimos, nós não sabemos quanto falta para chegar onde nós queremos chegar. Então, é muito importante medir, e desde o início, o professor José Vicente, o professor Rafael Vicente e um grupo que elabora o Índice de Equidade Racial nas Empresas, se preocupa com alguns aspectos que eu chamaria atenção para aprimoramentos do índice que ocorreram do ano passado para esse ano. Primeiro, naturalmente, e muito promissor isso, um aumento da amostra, né, de empresas, agora com mais de 40 empresas. Depois, uma preocupação muito grande com a materialidade, em que medida os objetivos, os desejos de maior equidade racial se concretizam em ações específicas, em políticas corporativas, em diretrizes claras para o conjunto dos colaboradores da comunidade afetada. A comparabilidade, houve uma preocupação de segmentação em setores para permitir às empresas uma comparabilidade com os seus benchmarks dentro daquele setor. Uma análise sistemática dos websites, de forma a verificar realmente consistência das informações. Além, é claro, de iniciativas que não fazem parte do índice, mas que são muito importantes e que eu saúdo, professor José Vicente, um journal com papers e com reflexões acadêmicas de pesquisa que ajudam tanto na elaboração do índice quanto na reflexão sobre os problemas da diversidade e da inclusão. Portanto, eu acho que nós avançamos muito, temos, é claro, consciência que há muito mais a avançar. A participação da população negra é absolutamente subrepresentada nas empresas,
mas é muito importante esse esforço conjunto para que a gente mude essa situação e mude essa situação com parâmetros claros. O índice promovido aqui pela iniciativa vai justamente nessa direção, professor José Vicente, e para nós é um orgulho participar, ainda que modestamente, desse esforço. Muito obrigado. Professor Gessner, de fato, o senhor faz os apontamentos importantes para dentro dessa questão, tendo em conta porque nós estamos construindo um mapa da estrada. Nós estamos dizendo que 5 anos depois, pela primeira vez na história desse país, a gente consegue pôr de pé uma ferramenta dessa natureza, que já cumpriu um bom objetivo no seu primeiro momento, que já vem aprimorada para a sua segunda edição e que poderá, sim, cumprir esse objetivo de fazer esses aprimoramentos que o senhor está sugerindo a partir dessas adequações que teremos que construir juntos, né? A cocriação e a muitas mãos. O presidente Henrique Brau. O Henrique Brau, nas conversas que antecederam, está colocando a sua experiência agora de presidente da América Latina da Coca-Cola, e ele trazia para a gente uma informação bastante estimuladora. Ele está dizendo que em todo o espaço da América Latina onde tem andado, essa agenda está ampliando e está, da mesma maneira, se consolidando. E foi até por conta disso que nós fizemos o recorte nesse ano para uma dimensão que contempla um aspecto que não tem sido conversado com muita frequência, mas que está se consolidando fora e, eventualmente, vai se consolidar aqui também, que é esse recorte. Como é que a gente faz ESG, meio ambiente, raça, clima e todas as suas externalidades, e, com isso, a gente já prepara uma agenda que vai estar em linha com o que o mundo está debatendo a partir dessa questão. E o Henrique, aí você, é desnecessário dizer que o Henrique é um amigo e um parceiro de muito tempo. A Coca-Cola é a primeira a se juntar à iniciativa, a Coca-Cola é também a nossa patrocinadora master, nós temos aí uma relação de anos, né, de trabalho conjunto, e a gente é muito grato por isso e grato também pelo Henrique Brau estar sempre conosco. Mas, Henrique, como é que você está olhando essa agenda, então, na América Latina e como, em alguma medida, esse nosso trabalho talvez pudesse se ampliar para trazer e internalizar para a nossa agenda essa temática? Bom, primeiro, um prazer, uma honra estar aqui, professor, com todos os participantes. E acho que é muito simples a resposta, né? Nós viramos uma página importante nesses últimos 5 anos de uma conscientização da alta liderança de todas as empresas que estão aqui representadas para ações concretas, né? Com métricas, com ações internas e, mais importante, eu diria, ações externas conjuntas. Eu acho que a grande saída para acelerarmos, como o senhor bem disse, levantamos, estamos caminhando. Agora, para acelerar o passo de diversidade e equidade racial e toda a abrangência de diversidade e da agenda de ESG, vai ser com o aprendizado que nós tivemos aqui de atuação em rede. Alavancarmos o que estamos fazendo internamente nas nossas empresas. A Coca-Cola tem a diversidade como um DNA da empresa, atua em todo o mundo, sempre teve muita diversidade de pensamentos, diversidades em várias frentes, mas precisava, sim, acelerar a pegada de diversidade como um todo, né? E principalmente diversidade e equidade racial nos mercados aqui no Brasil e na América Latina também. Mas o que a gente viu nesses 5 anos e que avançou muito foi exatamente dar as mãos todos os líderes das grandes corporações e aí fazer a diferença de uma forma muito mais acelerada. O que foi dito pelo Rafael no início, 40% do PIB brasileiro está representado pelas empresas que estão aqui dentro do movimento. Isso mostra o potencial que nós temos de realmente acelerar a agenda. Agora, quando você olha o movimento Mover, também, que nós iniciamos e fomos co-criados com a inspiração deste movimento, que aqui estamos. E foi um movimento que é muito importante a gente falar como ele começou.
ele começou com telefonemas de líderes falando: temos que fazer algo além do que estamos fazendo. E eu acho que esse é um ponto que a gente não pode esquecer hoje e daqui para frente. Nessa virada de página que eu estava dizendo. A alta liderança hoje entende a importância de diversidade no contexto amplo. Mais importante o que a gente está falando hoje, em termos de diversidade e equidade racial, o potencial que tem dentro das organizações e para a sociedade que todos nós atuamos. E ampliar isso para outras agendas seria muito interessante, e é o que a gente está tentando fazer dentro da América Latina agora. A minha inspiração veio do trabalho que nós fizemos aqui juntos, e trazer isso junto com os parceiros que aqui estão e ampliar o horizonte das nossas ações para métricas, para compromissos que realmente mostrem que a gente vai acelerar o passo não só em diversidade e equidade racial, mas em toda a abrangência da agenda de ESG. Mas hoje é um dia também para celebrar, um dia para lembrar das primeiras reuniões e a gente ver onde a gente está, e isso, com tudo que passou de pandemia e o que está acontecendo, me traz um otimismo muito grande para a agenda e por estar aqui com todos vocês. Quero dar espaço para todos falarem, mas muito obrigado por estar aqui. Estamos com um compromisso muito forte e contem com a gente para atuarmos juntos, co-criarmos, colaborarmos, mas fazer a diferença, que é para isso que a gente está aqui. Muito obrigado, professor. Isso, Henrique, querido, nós que agradecemos a gentileza. Você traz aí uma sugestão interessante, talvez valesse a pena, na nossa reunião do início do ano, pensar a hipótese de levar essa agenda à América do Sul para o ano que vem, né? Um fórum que traz essas criações e essas realizações na América do Sul. A gente sabe muito pouco sobre a América do Sul e, curiosamente, os negros estão em toda a América do Sul. E a gente não tem nem informação e a gente não tem nem acesso, né, essas ações, essas relações estão se dando. E muitos dos parceiros daqui também estão operando na América do Sul, né? Então, acho que seria legal a gente trazer essa reflexão para dentro do nosso trabalho. E Henrique, você falou um negócio interessante que nós batemos na tecla aqui, né, ao longo de toda a nossa trajetória, que é: sem o líder, né, levantar a bandeira e estar à frente, pouca coisa se faz. Só com ele é impossível, mas sem ele é praticamente imponderável. E daí vem a Carla Kripp, né, Carla, que a gente tem ao longo desse tempo todo sentado, conversado, falado, debatido, construído. E a gente viu um negócio bonito, do qual nós nos orgulhamos tanto, né? A Magalu saiu daqui do nosso grupo, primeiramente, né, revolucionou, mas depois da Magalu, hoje, mais 10 dos nossos signatários também colocaram os programas de trainee para negros, né, para funcionar. Ou seja, nós saímos lá de baixo do estágio, porta de entrada, que tem sua importância, mas era limitado, e subimos a régua para começar aqui pelo teto, né? E isso foi, primeiramente, uma construção das lideranças aqui dentro. E a Ambev, inclusive, você, né, Carla, tem comunicado para a gente aí um conjunto de ações importantíssimas que já escalou e que, da mesma maneira, já está referenciando aí o setor. Como é que você entendeu isso a partir da sua presença, da sua colaboração, da sua participação e desse consenso dentro da Ambev para a gente seguir adiante, além do estágio, passando pelo trainee e agora chegando até nas compras empoderadas? Fala para a gente. Bom dia, professor. Bom dia a todos, a todas. Prazer estar aqui com vocês hoje. Não posso deixar de dar parabéns pela fala do Henrique também. Achei que ele cobriu, vai ser uma tarefa difícil a gente falar agora. Ele foi muito completo, muito preciso. E é bem isso, né? Assim, essa evolução e o amadurecimento que a gente vê no último ano e meio, 2 anos, absurdo, né? Ele falou muito bem do mover também, como a sociedade, acho que caiu a ficha para a iniciativa privada da urgência que o tema requer. Caiu a ficha para a insuficiência do que estava sendo feito até então, caiu a ficha para a necessidade de transformar juntos, né, essa realidade e o poder que as empresas têm de mudar essa realidade. E de fato, assim, para a Ambev,
foi muito isso, temos que fazer, não adianta mais a gente falar, não adianta mais. Eu li um artigo recentemente que falava notas de repúdio, notas de pesar, não adiantam, não movem nada, né? O quanto a gente tem que fazer a transformação, assumir compromissos concretos, como todas as empresas lidam com as prioridades, ter prazo, ter indicadores, mensuração e orçamento dedicado. Então, foi isso que a gente fez. A gente já tinha realmente o programa de estágio, que era 100% dedicado para o público negro, a gente chama de Representa. Hoje tem quase 300 estagiários negros, que é uma condição diferenciada, a gente paga a bolsa de estudos da faculdade, não exige o inglês, e a gente viu a necessidade de ampliar isso para o trainee. Nosso modelo é diferente do trainee, a gente não tem 2 programas de trainee, pelo contrário, a gente optou por unir. O que a gente faz é separar o número de vagas, né? 1/3 do nosso trainee, são 20 vagas aí dedicadas para trainees negros, tem sido um sucesso. A gente tinha, em média, 40 mil pessoas inscritas para o nosso processo, depois que a gente criou mais diversidade na campanha de comunicação, no recrutamento e diversas outras barreiras ocultas que existiam no processo, a gente teve 110 mil inscritos, então foi de 40 mil para 110 mil inscritos, o que mostra que não é que a gente não tem pessoas qualificadas, né? Não é isso que a gente está falando, a gente está falando de buscar nos lugares certos, a gente está falando que existe uma necessidade gigante de dar oportunidade para as pessoas. Isso foi feito com as compras também, recentemente até postei, acho que isso que o professor estava fazendo referência, ontem eu subi um post sobre isso no LinkedIn. A gente assumiu um compromisso na Ambev também de cadastrar esse ano 200 novos fornecedores negros, né? O Black Money, que a gente tanto ouve falar, e ano que vem dobrar os nossos gastos com esses empresários, empreendedores, fornecedores, parceiros negros. E no começo, quando a gente estabeleceu esse 200, parecia algo assim, onde a gente vai encontrar esses 200 fornecedores? Será que existem essas empresas? E o fato é que a gente mais que dobrou já o número dessa meta, e só nesse ano já foram 15 milhões de reais gastos com esses fornecedores negros. Então, na prática, é o valor, geração de valor e esse intercâmbio. Isso aí, para mim, assim, é olhar os 3, né? Olhar dentro a nossa gente, as nossas pessoas, olhar para fora o ecossistema, parceiros, clientes, como que a gente influencia agências de marketing, de comunicação, tem que ser algo realmente sistêmico para refletir e a gente praticar o que o discurso fala, né? As ações têm que falar mais alto do que as palavras. E com isso eu encerro aqui. Obrigada, professor. Carla, que notícias maravilhosas. Então, a gente pode dizer sobre todos os aspectos que nós estamos revolucionando, né? Se fosse o presidente Lula, ele diria, nunca antes na história do Brasil, no ambiente empresarial, né, fez tantas intervenções de tanta profundidade, de tanta importância, não é? E pioneiras e corajosas como essa que você está dizendo. Olha, já temos, não é, esse conjunto de recursos para compra de profissionais negros e achamos os negros para estar no estágio e nos trainees e achamos os negros para comprar os produtos, né? Diferentemente do que dizia aí a Van Filosofia, né? O Lu Rodrigues, a Luciana Rodrigues, presidente da Agência Agrei. A Carla falou, o Henrique também falou, o Géser está falando que, junto com a liderança, ter uma posição firme, é indispensável que a gente consiga comunicar tudo isso, né? Que a gente consiga, ao final, trazer para dentro da nossa comunicação essas dimensões que nós pregamos, né? Porque não fosse só pela necessidade, mas tem um componente psicológico fantástico, a hipótese de você ter uma estética, né, que contempla essa diversidade e que comunica tudo isso de forma bastante consistente, né? Então, inclusão, né, empoderamento, como a Carla disse, comprando aqui dos profissionais negros, e uma comunicação que contemple tudo isso. Qual é o papel da comunicação, né, para ajudar a fazer essa nossa mudança, Carla? Bom dia. Luciana, desculpa. Não, tá ótimo, é um elogio me chamar de Carla. Bom dia a todas e todos, é uma honra estar aqui com vocês. E quando a gente fala em comunicação, a comunicação pauta a conversa da sociedade. Então, todas as marcas têm um papel fundamental nessa jornada que a gente está dizendo, que a gente está seguindo, né? Então, quando o Henrique fala das ações concretas, que começam dentro e vai para fora, e a Carla também reforça essa questão dos parceiros,
é muito importante que todas as empresas que estejam aqui tenham consciência na escolha dos parceiros e nas ações afirmativas. Se a gente parar para pensar que a população brasileira hoje, 50% da população é formada por negros, a comunicação tem que ser um espelho disso. Então, cada vez mais as marcas, as empresas, têm que colocar como uma ação afirmativa de ter os parceiros, onde os parceiros que estão criando sejam negros, os que estão produzindo, os que vão estar ali no casting. Então, a gente sempre tem essa preocupação e esse olhar para que, de fato, a comunicação reflita a nossa sociedade. E aí tem um ponto que é muito importante, que eu tenho aprendido muito, que é acolhimento. Então, desses programas, desde programas de estágio, de trainee, se não tiver acolhimento, essa população não sente que ela faz parte. Por mais que ela vai entrar e vai dizer, nossa, tem uma oportunidade, sem acolhimento, a gente não evolui. Então, eu queria deixar aqui uma mensagem muito importante para que todas e todos tenham essa consciência que é de dentro, é ter o acolhimento, então é desde custear alimentação, estudo, a gente vem falando muito sobre isso, né, reitor, de como a gente evolui nesse sentido dos nossos alunos, e o fora também. Então, a comunicação ela tem que refletir, e eu vejo que cada vez mais as marcas têm se preocupado, então, na comunicação, na mensagem, para que, de fato, seja para toda uma população. Então, é essencial ter o apoio de todo mundo, e eu acho que ter essa visibilidade é o que vai começar a mudar, de fato, esse ponteiro. Obrigada. Você tem razão, viu, Luciana? Ali, aliás, nós vimos essa mudança, porque muitos dos nossos parceiros no nosso ambiente de comunicação ficaram estimulados, né, encorajados a fazer intervenções profundas, né? Eu vi um negócio maravilhoso nos últimos tempos, que foi uma das propagandas que colocava a discussão do LGBT, né, e tinha um casal de gays negros, né? Para uma comunicação que tem dificuldade de trabalhar até o corpo de negros, por exemplo, né? Até o beijo entre homem negro e mulher negra, de repente ela estava lá tocando nessa questão, mas mais do que isso, o conjunto dos nossos parceiros tem enfatizado essa agenda e tem contemplado essa dimensão de que a comunicação tem um papel importante. E você está dizendo para a gente não desistir, continuar, né, indo em frente, que é uma dimensão estrutural aí para a nossa convergência. Priscila, querida, você está aí nos Estados Unidos, mas você continua nossa amiga, você continua nossa parceira, nossa aliada, e você continua nos inspirando. E a gente tem visto todas essas inovações na condução do governo Biden, seja para a questão da inclusão e do combate à discriminação, seja pela construção de referências importantes. Agora ele acabou de aprovar um orçamento de quase 1 trilhão, em que parte dele vai cuidar do racismo ambiental, né? O governo tem dito que nos Estados Unidos tem uma dimensão muito forte desse racismo ambiental, em que, do ponto de vista de território, os negros têm muita dificuldade de manter as suas propriedades, comprar, vender suas casas, e também de receber as externalidades aí, do meio ambiente, do clima. Como é que essa preocupação que está nos Estados Unidos, que está posta, que está colocada, tem sido olhada pelas empresas, e como é que você acha que isso, em alguma medida, remete também para os nossos desafios aqui no Brasil? Eu acho que, bem falado, é uma questão de acesso, uma questão de equidade. Nada é diferente, né? A gente pode olhar sob diversas óticas, mas o que você colocou, professor, é exatamente o que, vamos dizer, está um pouco mais aberta a discussão aqui, obviamente pelos acontecidos passados que nós tivemos nesses últimos anos, que realmente tornaram de uma forma um pouco mais aberta toda essa discussão que até então devia estar um pouco, vamos dizer, não tão para a superfície. Eu acho que é um problema e são soluções que estão sendo apontadas agora pelo governo Biden, que tem uma determinada agenda ambiental, mas também social,
Obviamente, eu acho que é algo que deve ser considerado em outros países. Eu acho que os Estados Unidos não é o único, mas eu diria que dentro das empresas, uma das áreas, obviamente, importantes que nós temos, ou eu diria 3 áreas importantes que nós temos. Uma eu acho que o que foi falado agora há pouco sobre esse acolhimento, que eu diria que é essa cultura de pertencer, né? Nós chamamos cultura de pertencer, que é, na verdade, como é que nós colocamos todas as pessoas que estão dentro da empresa de uma forma que elas sejam ouvidas, que elas sejam valorizadas, que elas contribuam no máximo valor que elas possam contribuir. A segunda, eu diria que é a representação, que obviamente dentro das empresas nós temos trabalhado com algumas ações, que eu diria a palavra-chave aí é a intencionalidade, né? Não é simplesmente achar que vai acontecer, mas acho que, como todos colocaram, é ser bastante intencional sobre como é que nós vamos buscar essa representação. Então, esses programas de estágio que foram falados, nós tivemos 2 edições super bem-sucedidas dentro da Corteva no Brasil esse ano, diria uma delas onde 100% da atração foi para candidatos diversos, e nós conseguimos, na primeira edição, 49% que se identificaram como negros ou pardos, ficamos super satisfeitos. A segunda edição, 69%. Então, nós estamos continuando nesse processo de, vamos dizer, de atração e acolhimento, que são extremamente importantes, mas a terceira, que conecta um pouco com esse ponto que você colocou, é esse cuidado com o nosso impacto externo. Então, todos nós, o Henrique disse isso, como é que nós trabalhamos com a sociedade, como é que nós fazemos esse acesso que você mencionou hoje nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, ter um sentido diferente. Qual é o papel que cada empresa tem nessa sociedade? A Corteva, como você sabe, é uma empresa 100% agrícola, dedicada à agrícola. Nós estamos presentes em 130 países ao redor do mundo, e nós sabemos que a equidade na agricultura, para agricultores negros, para agricultores latinos, no caso dos Estados Unidos, mulheres ou agricultores pequenos, que não têm acesso a financiamento, que não têm acesso à tecnologia, é um papel extremamente importante, está dentro dos nossos goals de sustentabilidade e dentro da cadeia de valor. Também foi falado, todos os nossos fornecedores. Como é que a gente faz um trabalho e coloca metas e vamos em frente? Porque eu acho que é isso aí, as empresas têm uma oportunidade, têm uma responsabilidade e têm um poder, né? Eu acho que as empresas têm um poder muito grande de transformar. E eu acho que é isso que nós estamos buscando. E aos poucos, não é só na classe política, né, que nós devemos esperar que as coisas aconteçam porque o governo decide. Eu acho que nós temos um poder muito grande nas nossas mãos, nós temos que fazer o que nós pudermos. Você tem razão. Essa luta é de todos nós, não é? E precisamos das boas práticas, mas precisamos ter essa definição muito bem clara. De fato, você traz aí informações relevantes e teve uma ocorrência importante para dentro do nosso trabalho, que em grande medida está se mostrando como uma necessidade e também um ponto de inflexão bastante interessante, que nós vimos, por exemplo, naquele caso do George Floyd, que muitos dos que foram ou para as ruas, ou pelo menos para os salões, foram as empresas, né, que se posicionaram, exigiram medidas, exigiram uma ação enérgica do poder público e que também, inclusive, colocaram uma série de outros instrumentos para acolher esse tema, para conduzir essa questão. Eu me recordo que até o presidente da Amazon, ele pessoalmente doou $100 milhões para 3 universidades negras aí nos Estados Unidos. Enfim, a empresa lá cada vez mais está bastante presente, bastante atuante nessa agenda. Muito importante. Obrigado, Priscila, querida. O Ronaldo Correia, é justamente isso que a Priscila está dizendo. A empresa tem um papel. E aqui a gente ficou muito feliz também, porque, em grande medida, até espelhado lá nos Estados Unidos, quando a Magalu lançou o programa de trainees, logicamente todos acompanharam, que foi um terremoto, né?
E nós, imediatamente, 2 dias depois, já estávamos nos jornais, né, todas as empresas da iniciativa, assinando embaixo, acolhendo o Magalu, defendendo e dizendo, né, para toda a sociedade que aquela medida era justa e importante. Então, nós, da iniciativa empresarial, também, tanto quanto nos Estados Unidos, tivemos uma posição muito potente, né, e muito assertiva para dentro dessa questão. É uma dimensão importante que nós precisamos aprofundar. Obrigado, Priscila. O Rafael, mas o Rafael Correia, o Ronaldo Correia, desculpe, é o presidente do Commerce Bank Brasil, né? Rafael, eu vi até uma notícia bacana na semana que passou, que a Rita Lewis, né, é a nova presidente do Banco de Importação, foi indicada como nova presidente do Banco de Importação e Exportação dos Estados Unidos. E o curioso é que a Rita Lewis é uma mulher negra muito qualificada, muito competente. E a gente tem dito que o ambiente bancário pode e tem muitas ferramentas para ajudar nessa agenda, para ajudar nessa questão, e a gente tem exemplos, mesmo no nosso grupo, de atores do sistema bancário, em que essa agenda está bem aprofundada. Sempre lembrando o Bradesco, que está há 15 anos conosco, e aqui na iniciativa já tem 350 jovens negros efetivados. Mas, Rafael, como é que o ambiente bancário pode expandir, pode ampliar, pode colaborar? Qual é o entrave nesse ambiente que, eventualmente, esteja limitando a gente ir mais longe e mais rápido? Bom dia, professor José Vicente. Bom dia aos demais participantes, senhores e senhoras. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente, participar desse evento e dessa causa pela qual eu me engajei tardiamente, reconheço, a partir de 2018, quando fazendo uma semana diversidade aqui no Commerce Bank no Brasil, conheci o Rafael e, a partir daí, tenho atuado e procurado também aprender ainda mais sobre o tema. Esse evento é bastante interessante, professor, porque realmente o mercado bancário ele sempre foi um mercado que, além não só não oferece acesso a negros, mas também a questão da diversidade feminina, a participação das mulheres no mercado bancário também era muito limitada. Nós só imaginávamos aqueles bankers com ternos finos e aquelas reuniões rodeadas apenas de homens brancos, discutindo o negócio e falando dos destinos de algumas companhias. Então, isso vem mudando, realmente essa nomeação foi uma grata surpresa, uma feliz surpresa para todos nós. Nós temos percebido isso no mundo todo, a própria Botin, que é a chairman do Santander, também traz isso de uma forma muito forte nos bancos, em geral, você vê as mulheres cada vez mais crescendo e se desenvolvendo. Eu entendo que como nós podemos aumentar essa participação? É através de trabalhos... Acho que alguém está com o microfone aberto aí, por favor, está com um pouco de eco. Obrigado. Eu acho que é através de metas, definição de metas, né, buscar cada vez mais esse trabalho de... Acho que a conscientização já é realizada, as ações internas de uma certa forma também já estão no caminho, já têm sido feitas. As ações externas, eu acho que agora é o próximo passo, que vocês vêm ajudando muito a construir, mas eu penso que existe ainda um gap da população negra do ponto de vista educacional que precisa ser coberto. É fato que nós, e com o trabalho de vocês, nós evoluímos muito para aqueles programas no passado de estágios que os negros nem conseguiam acessar nas grandes empresas, eram escolhidos os melhores alunos das melhores escolas e que isso não era possível, para hoje programas de trainee, como o senhor citou, do Magalu, que já evoluiu. Então, isso definitivamente é um resultado do trabalho que vocês realizam e que nós também apoiamos. Então, eu penso que essa é uma forma. Eu acho que o tema do ESG, na Europa, principalmente, ele é muito focado na questão ambiental, então eu fico feliz quando eu ouço o Henrique falando que também aqui na América, esse tema está sendo disseminado, porque é uma questão que talvez a questão de governança, a questão social, elas têm, eu diria, pesos menores nas empresas europeias. Alguns de nós aqui trabalhamos com sedes na Europa, percebemos muito isso, que o foco de todo o ESG é muito, 80% em relação à questão ambiental, que é absolutamente importante, não discuto, mas nós, aqui no Brasil e na América, como o senhor bem colocou, faz com que nós tenhamos que ter essa luta adicional em cada um dos temas. Eu acho que, eu costumo dizer que nós não podemos nos render à maldição do CEP, né? Que o CEP da região que aquele jovem nasceu, aquela criança nasceu, que ele seja levado por toda a sua vida e ele seja fadado a terminar morando no mesmo lugar porque ele não teve acesso. Então, é isso o nosso papel aqui de líderes,
de mudança, de fazer com que nós possamos dar oportunidade, possamos cobrir o gap, possamos levar aos diversos cantos aí do Brasil oportunidade para todos os negros. E, para encerrar, eu gostaria de citar que, enfim, eu sou apaixonado por Fórmula 1, acho que o momento é absolutamente propício, com a vitória do Lewis Hamilton no final de semana, que encantou a todos. Eu confesso que me emocionei, lembrando até do Ayrton Senna por aquele movimento, mas tão importante quanto a vitória dele foi a entrevista que ele deu no Estadão na sexta-feira, onde ele fala, e junto ao Instituto Ayrton Senna, onde ele diz que não são apenas barreiras educacionais que levam à dificuldade da mobilidade, mas também as barreiras sistêmicas que esse crescimento enfrenta, né? Então, ele diz que as famílias não devem considerar carreiras para os seus filhos pensando, bem, essa não é uma carreira para nós, não tem ninguém que se parece conosco nesse segmento, nesse modelo. Essa é uma transformação que precisa acontecer, e é através da representatividade que a conquistaremos. E acho que ele é um grande exemplo disso, né? A Fórmula 1 é definitivamente um esporte de elite, alguns até não consideram esporte, dada toda essa questão do investimento financeiro, mas o Hamilton é um negro, está lá com os 22 pilotos, ninguém o vê como diferente por ser um negro, por estar tanto, né, pela habilidade, pela competência e por tudo que ele conquistou. Então, assim, o meu desejo e a minha esperança é que realmente nós consigamos, num futuro próximo, termos mais negros participando e que não tenhamos aquela sensação de que aquele é um diferente ou que essa necessidade de levá-los não chegue. Que eles consigam, que nós consigamos chegar a um momento em que isso seja visto de uma forma natural e de que possamos oferecer a todos uma atenção em diversos segmentos. Acho que essa é uma grande conquista que buscamos e tenho certeza que o seu trabalho é fundamental para que consigamos atingir esse objetivo. Muito obrigado. O senhor está no mudo ainda, professor. Eu estou dizendo que aqui, bem na verdade, é um trabalho coletivo, uma cocriação, e nós somos um time que estamos dando inveja para o Tite, entendeu? Ele que fica, então, com água na boca de ver o que a gente está fazendo aqui. Mas você traz duas dimensões importantes desse nosso trabalho e que inspirou todos nós ao longo dessa nossa jornada, que é justamente o símbolo, né? A imagem e o símbolo falam muito para dentro dessa questão. A Luciana da Grey estava dizendo para a gente a necessidade de que a estética é um componente importante, e, no caso, o Lewis Hamilton de um lado, e poderíamos colocar a Rebeca Andrade de outro, ela confirma para a gente que esses fantasmas que habitam aí as nossas mentes sempre foram só fantasmas, nunca foram realidade, porque, dada a oportunidade, né, foi possível o negro no automobilismo ou no espaço privilegiado, prestigiado, inacessível da ginástica olímpica, mostrar seu talento e trazer as medalhas. Ou seja, o negro pode ser o que ele quiser, pode estar onde ele quiser, e isso é possível, e os limites que sempre foram colocados para todos nós foram limites artificiais. Não é? E falando de limites, e falando de transformação, de inovação, né, e falando de construção, tem um setor que é muito importante para essa nossa ação e que está aqui representado pela nossa amiga e minha amiga querida Olinta, né? Olinta Cardoso está lá na Petrobras. E o curioso, porque quando a gente debruça sobre essa agenda do lado do governo, a gente vai conhecer que o governo já está 20 anos na frente. Ele já construiu cotas nas universidades, que completam já praticamente 20 anos, depois construiu cotas em todos os concursos públicos da administração federal, construiu cotas para estagiários na administração pública federal, construiu cota para os cartórios agora, toda a administração federal, e todas as empresas públicas, da mesma maneira, estão subordinadas a essa agenda de ações afirmativas de cotas. E é curioso a gente conhecer como é que isso está sendo conduzido, o que tem, eventualmente, colocado mais energia e de que maneira que esse ambiente, sobretudo de um ambiente assim tão núcleo duro, né, como é o ambiente do petróleo, da energia, está trazendo para essa agenda. Olinta, o que a Petrobras está trazendo de novo aí para a nossa agenda, para o nosso trabalho, e de novidade aí para a gente já ficar todo feliz? Bom dia, professor. Uma honra estar aí participando, viu? Muito feliz e assim, uma honra acompanhar de perto a evolução que tem sido feita
a partir aí de toda essa iniciativa. Bom, o esforço tem sido grande, né, professor? E o que os demais colegas aí falaram, a gente tem 100% de aderência. São, na realidade, muitos caminhos, né? E esses caminhos, eles são variados de empresa para empresa, organização para organização, porque são realidades muito diferentes, né? Como o senhor disse, aqui nós estamos falando da indústria de óleo e gás, que tem seus desafios na perspectiva de ESG em todas as dimensões, né? E falando de nós aqui, Petrobras, né? Todas as dimensões mesmo, né? E ESG aqui é um leque que perpassa toda a gestão. Eu costumo brincar com a minha equipe aqui, na responsabilidade social, que o nosso maior papel é influenciar, porque as práticas são as lideranças que determinam, por mais que a gente tenha políticas, diretrizes, tudo depende da consciência de cada um. E, nesse sentido, nossa influência tem que ser muito grande para que as boas práticas em relação à sustentabilidade, da forma mais ampla, ESG, ou mesmo de responsabilidade social, e, a partir disso, toda a perspectiva, a gente entra na diversidade e entra no que na nossa agenda aqui hoje, né, na agenda da iniciativa, na questão racial, todas essas questões elas têm que ser tratadas com a mesma seriedade que a gente produz cada um dos barris de petróleo, para gerar o resultado que a empresa precisa para se tornar lucrativa e viva. E, nessa perspectiva, o propósito tem que ser comum. E, sendo um propósito comum, uma das colegas, aí, eu não sei se foi a Priscila, falou da questão da intencionalidade. Esse propósito precisa ser desdobrado com a intencionalidade adequada e dentro de processos de gestão que vão gerar resultados. Então, esse raciocínio meu passa por tudo aí que os colegas passaram. O nosso desafio aqui, claro, né, passa por uma mudança cultural, como eu acho que todas as empresas vivem isso também, porque não é simplesmente a questão da gente definir o processo de gestão e incluir a questão racial, que precisa, porque nesse processo de transição, para a gente chegar à Rebeca, para a gente chegar nas grandes referências que a gente tem, nós ainda temos um caminho com muita disciplina a percorrer aí para mudar uma realidade, né? Então, essa mudança cultural, no nosso caso, em óleo e gás, passa por muitas perspectivas também, passa por muitas frentes. E criar um ambiente que não só cria oportunidade de trazer, né, seja por meta, seja por cota, mais negros para dentro da empresa. Além disso, a gente precisa cuidar desse ambiente para que ele seja acolhedor, como acho que foi também a Priscila que comentou. A gente precisa mudar os vieses inconscientes, porque está na cultura, né, professor? E se a gente não tiver disciplina, intencionalidade, a gente não dá a agilidade necessária que essa agenda precisa. Então, a gente tem aqui a Universidade Petrobras, né, que está envolvida nessa questão também. O senhor pergunta diretamente por nós, né, o que nós temos feito. Nosso planejamento estratégico 21-25, a gente tem compromissos com direitos humanos. Dentro da agenda de direitos humanos, a questão da diversidade ela é colocada com muita objetividade, e dentro aí de promover a diversidade, proporcionando esse ambiente de trabalho inclusivo, tem a questão racial aí. Temos desafios importantes? Temos, mas hoje a gente tem muita clareza de onde estamos, porque eu acho que o ponto principal é esse diagnóstico, é esse entendimento, né, esse autoconhecimento. A gente também publica, né? A gente dá visibilidade a essa realidade. Eu acho que essa é uma conquista importante para a gente também, para que a gente possa ter clareza, nós, toda a liderança da empresa, de onde estamos, e também a sociedade para nos acompanhar, que está nos acompanhando, né? Temos o Código de Conduta Ética nosso e dos fornecedores, que eu acho que também a gente tem um papel muito importante, porque a rede de fornecedores da Petrobras é muito grande.
Então, essa influência nessa cadeia, ela é muito importante para a gente também. A gente, dentro das nossas metas, aí, a gente deve começar em breve a due diligence nas empresas fornecedoras, e esse olhar específico para a questão de direitos humanos e diversidade nessa amplitude também está na agenda. Tem as diretrizes específicas de direitos humanos, tem política de recursos humanos, quer dizer, tudo isso converge para a criação de um ambiente favorável, né, à diversidade, e é claro, conhecemos isso, sabemos onde estamos, e temos aí o desafio de promover as mudanças necessárias para que a gente possa, de fato, gerar os resultados esperados da empresa. Porque quando a gente está falando em diversidade, quando a gente está falando em ter mais essa pluralidade dentro da empresa, aumentar o número de negros, desde o conselho, né, em todos os níveis de liderança da companhia, a gente, com certeza, está falando de resultados positivos, de ampliação, né, em várias frentes aí dos nossos resultados. Então, estamos comprometidos com essa agenda, professor, e temos bastante clareza dos nossos desafios e contamos muito aí com a iniciativa, com o senhor, para nos ajudar nesse processo. Tá bom, querida, com certeza, vamos estar juntos. Aliás, tivemos, né, grandes ações conjuntas ao longo desses últimos 2 anos, né, Olímpia? O time da iniciativa foi para a Petrobras, juntamos Coca-Cola, Bradesco, todo mundo para fazer a troca das práticas, né, os seminários, a premiação, né, e esse manual de conduta para os fornecedores tem que ter diversidade racial, enfim, construções importantes que nós fizemos juntos e que nós vamos ampliar. Obrigado pela gentileza, Olímpia, querida. Luciana Paganato, né? A Unilever surpreendeu todos nós com uma outra dimensão dessa nossa agenda, que ficamos todos felizes e ficamos, da mesma maneira, muito estimulados, né? Porque a Unilever criou um fundo, né, para fazer a sustentação dessa agenda da diversidade racial em todo o seu ambiente e no seu ecossistema. E a gente tinha conversado ao longo do último ano aqui na nossa iniciativa que tinha um espaço que nós já poderíamos começar a percorrer, né, que era criar os recursos, porque tudo bem, mudar a mentalidade, construir a agenda é importante, mas sem recurso a gente não consegue fazer muita intervenção. Então, nós temos 2 movimentos bacanas nessa direção, que o presidente Henrique Brau já colocou para nós, a Mover, foi um grupo que se constituiu a partir da iniciativa e colocou 50 milhões de reais para dentro dessa agenda da equidade racial. E, da mesma maneira, o Afrolever, a partir, então, dessa intervenção da Unilever, complementa todas as demais ações, com mais, então, esse aporte financeiro que vai ajudar a implementar essa agenda e também com a compra corporativa para esse ambiente dos empresários negros. Luciana, foi difícil construir isso para a Unilever? Teve muitos obstáculos que precisou ser transpostos. Como é que foi possível criar um fundo para essa agenda e, seguramente, um dos primeiros e pioneiros fundos empresariais do nosso país? Olá, todo mundo, bom dia a todos. Obrigada, professor Vicente, Rafael, é realmente um prazer estar aqui com todos vocês e poder compartilhar com todas as demais empresas desse tema que é tão crucial. A Unilever também vem numa jornada de crescimento sobre o tema, de conscientização, de letramento e de entendimento do setor na sociedade, né? A inclusão racial para a Unilever do Brasil fala com o propósito da organização, que é construir negócios sustentáveis, sejam ambientais, econômicos, para a nossa comunidade. Então, para falar no Brasil, a gente tem que falar fortemente de como a gente trabalha as nossas comunidades e como a gente representa a nossa população. Sendo uma das maiores empresas de marca do país e presente em todos os lares brasileiros, era fundamental essa alavancagem, esse caminho de crescimento nesse tema. E vem sendo uma jornada. Então, você pergunta se é difícil? Eu acho que cada dia é uma batalha construída, é todo dia um pouquinho e criando. E a gente vem desde 2018, quando a gente começou a parceria com vocês e com o Fundo de Equidade Racial,
a gente vem crescendo dentro da organização com esse tema. Então, a criação do fundo agora, nesse último mês, ele coloca de pé todas as iniciativas que a gente vinha trabalhando, nos dá força, e a criação do fundo com os nossos parceiros externos, na verdade, nos ajuda, nos desafia a seguir com métricas, reportando as iniciativas e seguindo nesse caminho. Então, a gente já anunciou 17 milhões de reais de investimento nisso, numa parte que é de talento interno, realmente também é desenvolvimento e representatividade da população negra dentro da organização, uma parte das nossas marcas, acho que foi a minha xará, Lu, que falou da representatividade que a gente tem que ter nas nossas marcas, presente em todos os lares brasileiros, a gente tem se preocupado muito, vem crescendo, principalmente com os nossos produtos produtos pessoais, nessa representatividade nas nossas marcas, porque isso muda a conscientização também, quando a gente fala para a população, quando a gente fala das nossas propagandas, a gente muda esse inconsciente, esses vieses da população. A gente está falando com fornecedores, então como a gente prepara fornecedores e empresários negros, e como a gente, com o nosso uma capacidade de Unilever de processos e de tudo mais, ajuda esses empresários a estarem melhor preparados, não só para serem fornecedores da Unilever, mas para serem fornecedores de todas as empresas que estão aqui. E uma parte de comunidade que também a gente trabalha, a gente está criando um programa de Vozes Negras, que trabalha cultura, trabalha com comunidade, e uma outra parte que tem a ver, que a gente ainda está trabalhando em parcerias que possam falar de desenvolvimento para a comunidade e para a comunidade negra. Então, esse grande objetivo do fundo é unir todas essas iniciativas e com a parceria de colaboradores, de conselheiros, aí, de consultores, nos ajudar a seguir e ganhar mais força em todas essas atividades. Então, em todos esses pilares, porque a gente entende que transforma a organização, eu crio embaixadores dentro da organização, e eu transformo, então, a forma de eu fazer negócio, também é bom para a Unilever, eu tenho mais representatividade aí de produtos e mais consumidores que se voltam para nós, e transformo, no fim, a comunidade. Essa é uma jornada diária, com todos a nossa liderança, mas hoje a gente tem a liderança muito engajada em fazer isso, a gente ainda tem muitos desafios, a gente quer mais investimentos para fazer isso acontecer, mas não dá para tirar o olho da bola, como a gente diria, né? Se tira o olho da bola, você perde um pouco do foco, e acho que esse é o principal desafio que a gente tem, o desafio quando a gente vem com crise econômica, com as dificuldades que a gente sabe que a gente vai enfrentar ainda, pós-crise Covid e tudo mais, como é que a gente mantém essa jornada firme e dando um passinho cada dia. Então, acho que esse é o nosso objetivo, e sem dúvida nenhuma a gente tem muito mais a contribuir e a fazer. Muito bem, Luciana, obrigado pela gentileza. A Unilever tem tido uma ação aí, né, bastante intensa, a gente tem conversado muito na iniciativa, construído, ajudado, tomado um cafezinho de vez em quando, né, Luciana? Ainda virtual, logo presencial. Com certeza. Obrigado pelas suas informações e pela essa participação extraordinária da Unilever. O Cláudio Delalina. Cláudio, como você bem viu, a gente avançou, né? Veja, há poucos anos a gente está falando de estágios para negros, hoje a gente já está dizendo de fundos, né, para a agenda negras e coisas que tais. Enfim, estamos num processo de transformação muito profundo, muito intenso, e até um processo de transformação conceitual. Entendemos que é preciso ter a publicidade junta, é preciso ter o recurso, é preciso ter o ecossistema também compromissado e comprometido, é necessário, ao final, que todos sejam qualificados para operar essa nova realidade. Como é que a X do Brasil, penso que é isso, está olhando isso, está interferindo nisso e está conduzindo essas questões? Professor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui participando. Agradeço a todos os presentes. Aprendi muito nos últimos 60 minutos com todos os meus colegas, compartilhando aí as suas iniciativas, compartilhando tudo aquilo que está sendo feito. E eu vou agora compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo na RX, mas principalmente um aprendizado que para nós foi extremamente relevante, para mim, pessoalmente, foi extremamente relevante. Nós, assim como as empresas que estão aqui, temos os nossos programas, temos apoio da alta direção da empresa a nível global, criamos grupos de funcionários que nos ajudam na questão de diversidade e inclusão a um grupo específico
para a questão da equidade racial. Então, todo esse modelo de gestão, de participação, ele foi criado dentro da RX para que essa agenda pudesse avançar. E eu, como líder, nos últimos 2 anos, eu me juntei à empresa em 2019, essas iniciativas já existiam, o meu papel foi garantir que elas continuassem sendo aceleradas, que elas continuassem a crescer. E duas coisas aconteceram, 2 aprendizados muito relevantes para mim nesse processo que eu gostaria de compartilhar, que eu entendo que eles são críticos nessas iniciativas. A primeira é a questão dos vieses inconscientes, ela já foi colocada. Isso é uma luta diária. Você faz um programa, aloca recursos, aloca dinheiro, e o viés inconsciente, se ele não for atacado o tempo todo, se ele não for tratado o tempo todo, o progresso não acontece. Você não consegue enxergar a iniciativa caminhando. Então, a gente tem uma luta aqui constante a respeito do viés inconsciente, e eu queria ressaltar esse tema, porque foi um aprendizado para nós, está sendo um aprendizado muito grande para nós. O segundo é a questão da liderança, já foi colocado aqui também a importância que a liderança tem, o processo de comunicação, o processo de fazer acontecer, e aí eu quero colocar um pequeno detalhe dentro desse processo da liderança, que é a alocação de recursos. Quando a gente fala em recurso, vem muito claramente na cabeça de todos nós o valor que está sendo investido, quanto de dinheiro a gente está colocando nos programas, isso tudo fica muito claro, mas um ponto que é talvez mais relevante do que essa alocação é a alocação de tempo do time executivo e do principal executivo da empresa. Se essa alocação de tempo não acontecer, se a sua agenda como líder não refletir aquilo que você está dizendo, a sua prioridade, os mecanismos não vão funcionar, a agenda não vai avançar e as coisas não vão acontecer. Então, para eu conseguir o engajamento do meu time executivo, eu participo, eu cobro a revisão dos indicadores, eu participo dos treinamentos, ainda que eu tenha participado em algumas vezes na minha carreira de outros treinamentos similares, eu participo novamente, porque se o executivo não alocar o tempo necessário para mostrar para a empresa de que aquilo é realmente uma prioridade, se aquilo não sair do discurso para a prática com a alocação do tempo da equipe executiva como um todo, isso não acontece. Então, aqui na Reed Exhibition, nós temos tratado esses 2 assuntos, a questão dos vieses e a questão da alocação de tempo, juntamente com outros recursos, é claro, de forma muito, muito veemente, tratando isso de maneira muito rígida, para que a gente possa avançar com a nossa agenda. Os avanços aconteceram nesses últimos 2 anos, os nossos censos de diversidade e inclusão mostram esses avanços, ainda tem muita coisa para acontecer, como sabemos que existe em todas as empresas, mas estamos muito orgulhosos do trabalho que fizemos até agora e agradecemos imensamente o auxílio de vocês nesse processo. Foi fundamental para que essa nossa agenda pudesse avançar, o auxílio de vocês, o conhecimento de vocês, e só temos a agradecer em relação a isso. Que bacana. Parabéns. De fato, você tocou num ponto sensível, né, que é esse danado desse viés inconsciente. Sem a gente colocar isso no cesto de preocupação, de intervenção, a gente fica limitado nos resultados, porque isso é uma questão cultural do imaginário do brasileiro, que foi construído ao longo de 500 anos, e a gente vai precisar desconstruir nos próximos anos, que não, tomara que não demore tanto, mas essa é uma dimensão importante. Aliás, até por conta disso, o Rafael Palombini, o nosso presidente da GE, o Cláudio traz para a gente, primeiro, essa perspectiva aí do viés inconsciente, que continua tendo uma presença muito forte nas nossas ações, mas a gente tem visto algumas posições importantes e também inovadoras, inclusive da inclusão dessa estética e desses profissionais em espaços, principalmente conselho de administração. Nós tivemos aí uma informação no ano que passou, agora no meio do ano, de um movimento muito importante, que foi a alocação da primeira conselheira negra, não é, no Banco do Brasil. Né? O Banco do Brasil, pelas suas circunstâncias históricas, não tinha nem mulher
e nem mulher negra no seu conselho de administração. E para dentro dessa questão, agora tem mulher e tem uma mulher negra, que no caso é a nossa conselheira Raquel Maia. Mas, junto com isso, nós estamos com um debate lá na Câmara dos Deputados, em que a deputada Thalita Amaral, então, está com um projeto de lei que está prevendo a possibilidade de que o Conselho de Administração tenha que ter essa diversidade, e nessa diversidade tenha que ter negros. Enfim, e junto com isso, nós temos esse movimento muito intenso, principalmente de muitos fundos de pensão, públicos e privados, que está atento para essa ação, está cobrando e solicitando e está, da mesma maneira, fazendo os pressionamentos para essa direção. Como é que a gente conduz, como é que a empresa trabalha com isso, como é que a gente encaminha essa nova agenda, na sua opinião? Rafael, cadê o Rafael? Rafael Palombini, representante aqui. Da GE, não com o tema do Banco do Brasil. Eu posso falar um pouquinho do apanhado geral do que você está comentando e um pouco o contexto que os colegas trouxeram aqui. Eu acho que o foco, desde o Conselho, em geral, na liderança, e ter um time diverso, é o indicativo e é o walk the talk que todos nós queremos, não permear em todos os níveis. E a gente vê isso acontecendo, acho que em todas as empresas. Não é privilégio de uma e outra, acho que faz uma riqueza, traz uma riqueza adicional para tudo que vem acarretando em relação a isso e um posicionamento. Então, é aí que a gente vê o valor. Se a gente vai e continua um pouco conectando com o que os colegas estavam falando aqui, para nós a gente segue nessa jornada. Então, a gente tem toda essa dinâmica de colocar o foco, colocar recurso, e também o tema cultural. Então, se eu pudesse fazer uma associação, se a gente pegar outro pilar de ESG, mas pegar o tema de compliance, por exemplo, é um tema que tem recursos dedicados, processo dedicado, sistema, treinamento, conscientização, tem todo um incentivo e isso move uma cultura por detrás nas empresas, fazer o que é correto, etc. E eu acho que o tema de diversidade, não menos importante o tema ambiental, mas o tema de diversidade, ele é por aí também. A conscientização já está nas grandes empresas, eu acho que a aceleração é a palavra-chave aqui para que essa consciência se traduza em ações concretas. No nosso caso, a gente já fez, como o Cláudio estava comentando e outros aqui, um treinamento para todos os funcionários com relação ao viés inconsciente. Nós temos líderes dedicados ou focados na temática de diversidade e inclusão, no nível global, no nível regional, mas é uma batalha diária para que a gente consiga trazer isso e aterrissar com ações concretas. Ações concretas a gente faz inúmeras, Os colegas aqui falaram programas de trainee, etc. Eu acho que a gente ter uma certificação de que não só no nível de estagiário e trainee, mas na contratação de pessoas, a gente está procurando nos lugares corretos, com o perfil que é o necessário para aquela posição, não aquele perfil, digamos, que está fora do que teria mais acesso às pessoas que vêm de outro tipo de background. A gente já está nisso, mas eu acho que, no final, o que mais é relevante para o estudo são duas coisas que foram ditas aqui. O acolhimento, a inclusão real, então você conseguiu trazer a diversidade e tem a etapa da inclusão. Eu acho que a etapa 1 da diversidade ainda tem que ser vencida, mas incluir esse time diverso, eu acho que é uma coisa que a gente tem que cada vez mais realizar, incentivar e fazer. E o foco, Então, por exemplo, no nosso caso, a gente tem reuniões que são semanais ou quinzenais, especificamente com o time executivo, para tratar ações de diversidade e inclusão, a discussão do budget, da prioridade. Foi dito aqui também pela colega a questão de a gente, às vezes, vive num ambiente tão turbulento, que a gente tem que perseverar no foco, porque a chance é que a agenda seja dominada por outros temas. Então, eu acho que é fazer disso uma realidade diária. E eu queria trazer aqui um tema de reflexão que foi dito já logo no início, Como é que a gente pode expandir para outros países, expandir para outras empresas, etc. Foi falado aqui uma questão de trabalho em rede. Então, eu acho que essa iniciativa, ou esse foco que a gente está tendo nesse debate aqui, como vários outros, transcende, e isso é muito gostoso de ver, qualquer tipo de competição ou de concorrência. Ele vai para o ponto de união e num ponto da gente aprender um com o outro e acelerar.
Isso, para mim, eu acho que é muito relevante. Debates como esse que a gente está tendo aqui, ou o que eu falei de reuniões internas recorrentes, ou ter o budget dedicado, acho que tudo isso se complementa e eu vejo que é esse estágio que a gente se encontra, né? A gente sempre gostaria de estar mais na frente, a gente gostaria de ter já, talvez, na base, uma coisa mais completa, mas a gente está nesse processo. Então, eu acho que eu resumo aqui dizendo o seguinte, a gente tem que transformar todo dia, em todas as conversas, e a preocupação da gente trabalhar de uma forma inclusiva. Eu acho que isso a gente já procura fazer, mas eu acho que tem que ser feito mais, porque o tamanho do gap, ele é enorme. Se a gente olha a proporção, como já foi dita, né, da população negra, por exemplo, e o que a gente já tem no corpo das empresas, é muito distante, e na GE também é distante, e a gente tem que fazer cada vez mais. Então, é legal que a consciência está, as ações estão lá, o foco, mas a execução e aceleração, eu acho que é o nome para agora, né? E esse contexto que a gente está, num cenário que a gente viveu, 19, 20, especialmente 20, 21, pandemia, eu acho que eu sou otimista em considerar que, apesar de demandar uma agenda vinculada com os temas que a crise nos traz, ela também trouxe uma agenda de repensar a forma de trabalho, a dinâmica das equipes, repensar a inclusão, repensar como a gente busca talentos. Então, vendo meio copo cheio, eu acho que a gente deveria aproveitar toda essa transformação que a gente está vivendo e colocar realmente a inclusão para acelerar, né? Eu acho que esse que é o tema aqui que a gente enxerga. Obrigado pela oportunidade de participar nesse debate. Isso, Rafael. Nós te agradecemos a sua contribuição, a sua participação, né? Agora estamos juntos, né? E vamos continuar construindo essa agenda com muito mais qualidade. E você tocou num ponto crucial. Primeiro que você juntou-se, né, aquela nossa convicção de que temos que fazer que nem o Lewis Hamilton, nós temos que acelerar, né, para a gente andar mais rápido nessa questão. E temos que fortalecer a nossa rede, que já é grande, mas que precisa, logicamente, de muito mais atores. Então, essa é uma dimensão importante. Mas você tocou num ponto que é a gente tem debatido aqui nas nossas conversas, e a gente vai precisar aprimorar bastante essa questão. E eu queria passar, então, essa questão aqui já para o Fernando Barbosa, né, que é o nosso vice-presidente da BASF. Ô, Fernando, o nosso problema central para dentro dessa questão, e o que o Rafael Palombini coloca, é o seguinte, nós temos, do ponto de vista conceitual, o compliance não poderia permitir que essas nossas preocupações acontecessem, né? Porque se isso acontece, o viés inconsciente, a exclusão, a hostilização, a ofensa racial, a limitação, o cerceamento de toda a natureza, significa que tem um problema conceitual que não está rodando, não é? Por outro lado, o compliance pode ser uma ferramenta muito importante para auxiliar toda essa nossa trajetória. Como é que você acha que a gente pode conduzir, encaminhar para dentro dessa questão um compliance que convija com esses fundamentos, esses valores que nós estamos advogando? Sem dúvida. Bom dia, professor. Bom dia a todas e todos. Eu acho que é um ponto crucial. Queria reforçar o que o Rafael colocou, o gap enorme também, o que o Cláudio colocou com relação aos vieses. E, sem dúvida, o compliance é uma ferramenta muito importante para a gente utilizar, né? A gente tem, por exemplo, na BASF, o 0800, a gente tem os telefones para temas de compliance, com todas as normas e procedimentos para assegurar o sigilo, a proteção ao denunciante, e que a gente possa garantir que a gente viva realmente de forma concreta os pilares que a gente preconiza, né, com relação à equidade, com relação à inclusão, e ter muita atenção para que as pessoas realmente usem esses canais, né? Então, queria reforçar também o ponto que a Priscila colocou sobre a intencionalidade, né? Propósito no trabalho é o que faz realmente ter sentido o nosso trabalho. E como é que a gente vai conseguir, o que pode fazer a gente ter um impacto ainda maior, né, no nosso trabalho, do que combater, acho que a maior desigualdade, a maior injustiça que existe, que é justamente a injustiça social. E a gente vai conseguir fazendo isso só através de ações afirmativas, do antirracismo, né? Então, na BASF, a gente está trabalhando para desenvolver as lideranças, né? Estamos com orientações para seleções de pessoas, temos
programa Talentos Diversos, né? A gente tem recomendações para o momento das entrevistas, justamente para combater esses vieses inconscientes. Temos os painéis diversos em 100% dos nossos processos, né? Onde 50% dos entrevistadores tem que representar pelo menos um dos recortes de diversidade que tem, né? E a gente busca apresentar pelo menos 50% de candidatos com os recortes de diversidade que a gente prioriza, que são gênero, raça, né, etnia, né, ou deficiência, né? Então a gente tem compromisso também com a contratação de mais negros, né? A gente tem metas formais de contratação de pelo menos um terço das nossas contratações tem que ser de pessoas pretas ou pardas, né? Tem que estar engajado no combate ao racismo. A gente tem também um grupo de afinidade, que é o nosso Black Inclusion Group, né? Que também organizou o programa Big Empoderados. Ou seja, estamos falando em acolhimento, estamos falando em pertencimento, em empoderamento, né? E é dessa forma que a gente vai conseguir. Sim, é importante a gente ter cotas, é importante a gente ter ações afirmativas, não é com isenção que a gente vai conseguir aumentar a diversidade e a inclusão. Bem, Fernando, obrigado pela sua participação, pela sua contribuição, né, extremamente bastante direta, relevante, e, de fato, nós temos que acelerar, mas acelerar com todos esses componentes, para a gente não capotar na curva, como poderíamos dizer, né? Então, essas suas observações são importantes para que a gente não deixe de lado essa perspectiva que não pode deixar de ser desconsiderada. E aí, o nosso... o Laerte Moraes, né, que é o nosso querido diretor-geral aqui da Cargill, né, assim como a Priscila, vocês estão nessa área emblemática, né, que é o agronegócio, aí, lato sensu, e o agronegócio está, então, pressionado por essas necessidades de adequar as suas intervenções para dentro das externalidades aí do clima, do meio ambiente, né, e, da mesma maneira, para contemplar essa agenda, né, da diversidade como uma dinâmica muito importante. É um espaço que tem as suas idiosincrasias, suas particularidades, mas que não pode ficar de fora. Como é que a gente amplia? Como é que a gente faz mais para dentro dessa área que tem todas as suas especificidades, Laerte Moraes? Bom dia, professor. Bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui. O agronegócio realmente tem algumas características diferentes da indústria como um todo, mas a Cargill também atua dentro da indústria de manufatura, como várias das empresas que estão aqui. A Cargill tem um compromisso de nutrir o mundo de forma segura, responsável e sustentável. E dentro desse responsável, eu acho que ele tem um compromisso muito forte com relação à diversidade, equidade e inclusão. Talvez externamente não tenha aparecido muito isso, essa jornada externa nossa tem sido mais recente. O compromisso externo tem aparecido nos últimos 2 anos, fundamentalmente. Tem sido aprendizado, como o Cláudio falou, cada reunião que a gente participa, cada discussão que a gente participa tem sido um aprendizado enorme. E a Cargill tem desenvolvido uma série de atividades, como foi falado aqui nas outras empresas, para fazer esse tipo de inclusão e ações afirmativas, ações de acolhimento, de intencionalidade de fazer isso acontecer. Então, acho que a gente tem o compromisso de, primeiro, entender como é que nós estamos internamente. Nós temos um senso completo de saber quais são as posições que a gente tem pessoas negras ou pardas, quais são as posições que estão faltantes, como é que é a nossa perspectiva interna. Depois, estabelecer processos de educação interna. É fundamental a educação. Essa transformação ela tem que ser, como foi dita, percebida como a transformação genuína da liderança. A liderança foi sensibilizada, a liderança precisa entender que isso é importante e somente através de um processo educativo, com viés inconsciente, viés inconsciente, com todas as ferramentas que a gente tem de educação são extremamente importantes. E hoje a gente entende que existe realmente a conscientização muito grande da liderança que vai puxar, que vem puxando essa agenda. Por estabelecimento de metas concretas, a gente tem compromissos internos e externos concretos com metas estabelecidas, onde a gente tem que cumprir. Quer dizer, toda a gerência da companhia, toda a liderança da companhia tem que cumprir determinadas metas, que muitas vezes geram desconforto no início, as pessoas se sentem pressionadas para atingir aquelas metas, não entendem necessariamente por que eu tenho que atingir aquela meta, se a gente vem dando oportunidade para as pessoas, mas o cumprimento de metas é extremamente importante. Tudo aquilo que a gente mede, a gente consegue cumprir. Então, a gente vem buscando com os executivos dessa companhia trazer toda a organização para atender essas metas. Não tem sido fácil, especialmente na questão de inclusão de negros
a questão da alta gestão, da gestão intermediária, ela é muito difícil. Nós vamos continuar fazendo trabalho nesse sentido, do ponto de vista de seleção, do ponto de vista de treinamento, do ponto de vista de participação em movimentos externos, como a iniciativa empresarial, como Mover, onde a gente pode ajudar a sociedade a se transformar de maneira mais significativa através da educação, através da preparação. Então, a gente não tem nada de muito diferente do que está sendo feito. Talvez a gente esteja ainda num processo um pouco menos maduro que outras empresas, mas eu acho que a gente tem que seguir nesse caminho, se espelhar nas outras empresas, aprender com as outras empresas, aprender com as experiências, cometer os nossos acertos, cometer os nossos erros, mas perseguir realmente uma agenda que é genuína da empresa. A empresa acredita nisso, a empresa acredita que isso traz valor para a companhia, traz valor para a sociedade, é um compromisso de todos que estão aqui. Então, nós vamos seguir nessa jornada, contando com todo mundo, contando com as participações que a gente tem, que são fundamentais para nos ensinar, principalmente ensinar e permitir que a gente tenha ferramentas para continuar evoluindo. Muito bem, muito bem. Obrigado. Ferramentas para continuar a evoluir. A evolução é aí o código para a gente, afinal, deixar um legado importante para essa questão. Nós estamos chegando aqui ao nosso final, e para finalizar, eu queria convidar de novo o nosso queridíssimo, parece que eu estou vendo aqui, ou não estou vendo aqui, deixa eu ver se o Henrique Brau está aí ainda ou não? Eu estou procurando na minha tela, não estou achando. Estou, sim. O Henrique está aí, sim. O Henrique, como você é o mais antigo, de nós, a Coca-Cola foi a fundadora aqui da nossa iniciativa empresarial, né, Henrique? Eu queria, então, sintetizar a contribuição valiosa de cada um dos nossos amigos, das amigas que estiveram conosco, né, em que a gente saiu, então, lá no início, né, daquele nosso desejo de ampliar estágios nas empresas, depois passamos pelo censo, criamos afinidades, estágio específico, treinamentos, compliance, chegamos aos trainees, chegamos aos fundos, chegamos a um índice e já estamos dizendo que as compras corporativas já estão sendo realizadas, né? Enfim, uma transformação fabulosa em 5 anos, o que nos estimula a ter a convicção de que sempre foi possível fazer essa mudança, sempre foi possível resolver os problemas dessa agenda. E agora, com todas essas informações, a gente está muito mais estimulado. Mas também nós chegamos num momento crítico, porque amanhã faz 1 ano do aniversário daquele episódio do Carrefour, né? E o Carrefour, menos do que o Carrefour, nós estamos falando do episódio, ele traz aí uma reflexão importante, porque a gente debateu muito aqui no viés, né? O viés inconsciente, se não for combatido, se não for mudado, se não for transformado, ele vai continuar produzindo malefício toda a natureza. E naquele caso em questão, o que nós tínhamos 2 dimensões bastante objetivas. Primeiro, nós tínhamos uma empresa terceirizada, que ao final teve uma postura Y. E depois nós tivemos também os funcionários, né, do empreendimento do Carrefour, que participaram direta ou indiretamente daquele episódio. E, ao final, a empresa foi responsabilizada, tanto a terceirizada quanto o Carrefour. Os funcionários de uma e de outra foram processados, alguns deles estão presos até hoje. A reputação foi impactada de uma forma profunda, uma vida humana se perdeu, e essa dimensão demonstrou que todos pedem com o racismo, com a discriminação e com o viés inconsciente, negros, brancos, empresas, sociedade. Então, por conta disso, se antes o que nós estamos fazendo já era importante, hoje, depois da pandemia, se transformou urgente, necessário, inexorável. E tudo isso que nós trouxemos aqui nos encaminha para uma capacidade de realização extraordinária. Nós só tínhamos a iniciativa, agora tem iniciativa, tem o Mover, tem também o Parceiros pela Equidade Racial, temos o governo, né, que já chega aí nos seus 20 anos das ações afirmativas, temos fundo, temos recursos e temos toda uma publicidade votada e preocupada com essa ação. Nós estamos mudando a estética, inclusive, do nosso padrão de representação social. E, por conta disso, o desafio que se coloca a partir desse ano e a partir desse momento é o novo normal, que precisa contemplar aqueles que ficaram para trás, que precisa contemplar aqueles que estão atingidos pelas externalidades do nosso crescimento econômico que não aconteceu, da educação que ficou pelo caminho e da inclusão que vai precisar ser feita. Como caminhar para 2022? Henrique Brau.
Acho, professor, primeiro, um evento muito inspirador, escutar todos os representantes das empresas. Me desculpa a minha voz, tá se perdendo aqui um pouco. Fica muito claro que o desafio para 2022 e a grande oportunidade é realmente potencializar tudo que nós escutamos aqui e que tem muito mais histórias, porque nós temos muitos mais representantes da iniciativa, e ampliar, tendo mais eventos de troca de experiências e de compromissos conjuntos, porque isso vai fazer com que a gente realmente acelere de uma forma sustentável em cada uma dessas ações. Hoje, no evento, ficou tão claro que, independentemente do estágio e maturidade dessas ações dentro das corporações, as ideias transcendem a todos nós e todas as entidades, não só empresas privadas. Eu tomei várias notas aqui, é impressionante. Cada vez que a gente está junto, saem ideias maravilhosas no topo do que nós já estamos fazendo. E quando a gente atua em rede, a gente pega realmente temas e prioriza como acelerar para fazer ter o maior impacto, e aí a empresa privada, no dia a dia, tem muita experiência nisso, de você mapear várias das iniciativas e, de comum acordo, identificar uma priorização de top 3 que a gente pode acelerar e mexer a agulha, como a gente fala, né, no monitor. Eu acho que essa é a grande oportunidade. Então, eu saio muito inspirado pelo que eu escutei e saio com o compromisso de que todos nós juntos deveríamos ter uma priorização das iniciativas e garantir que elas acelerem o nosso passo diante a um futuro muito mais inclusivo, muito mais diverso, que é o certo a ser feito e é o que nos permite não só contribuir profissionalmente, mas muito melhor pessoalmente para essa causa que é tão nobre e tão importante para todos nós. Muito obrigado pelo evento e vamos continuar aí com outras reuniões e dar seguimento às ações. Maravilha. Henrique, nós estamos aqui extremamente estimulados, né, e reconfortados pelas suas palavras de estímulo. Definimos o foco, sabemos o que fazer, sabemos do nosso dever e sabemos do quanto somos capazes. Juntos, nós mudamos a história empresarial do nosso país no que diz respeito a essa agenda. Tudo isso que nós comunicamos, construímos aqui, conjuntamente, com todas as dificuldades. E se nós, tão pequenininhos assim, conseguimos tanto, imagine se a gente ampliar essa rede, se a gente acelerar e se a gente consolidar essa dimensão como importante, não para o negro, não para o branco, não para a empresa, não para A ou para B, para todo o país. Mais talento, mais inventividade, é mais produtividade, é mais diferencial competitivo, todos ganham, ninguém impede nessa nossa agenda. Então, por conta disso, eu quero, de novo, agradecendo a gentileza de cada um dos senhores, dizer muitíssimo obrigado pelo atendimento, pela presença, pelo tempo, cumprimentar cada um pelas suas realizações importantes que estão ajudando a mudar o nosso país. Eu queria cumprimentar todos, na pessoa da Priscila, querida, que está lá dos Estados Unidos, parou tudo para estar conosco. Priscila, muito obrigado. Dá um abraço no Joe Biden aí por nós. Abraço para você, muito obrigada. Tá bom. E, da mesma maneira, agradecer a Isto é Dinheiro, ao nosso parceiro desse evento, que é a Ambev, Bradesco e BMS, a nossa Coca-Cola, que é o patrocinador Masters. Dizer que nós começamos a Semana da Consciência Negra com esse evento, vamos desenvolver ao longo de toda a semana e finalizamos no dia 21 com o nosso Troféu Raça Negra na Sala São Paulo. Agradecer a todos que nos acompanham através aqui dos canais da Isto é Dinheiro, dizer que esse grupo é o grupo de brasileiros que acredita na capacidade de trabalho e de transformação e dizer que no ano que vem nós vamos estar mais fortalecidos, com mais parceiros e
já talvez, seguindo a sugestão do nosso presidente Henrique Brau, já fazer o nosso Fórum Internacional América do Sul, para saber o que os nossos irmãos e parceiros da América do Sul estão fazendo nessa questão. Um abraço a todos, um bom dia e tenham todos uma ótima Semana da Consciência Negra.